Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. O jovem pastor. Quero te convidar a conhecer a galera da minha igreja. Anselmo interrompeu o lanche, como se quisesse ouvir melhor, sem o barulho da mastigação que fazia nas grandes mordidas que dava no apetitoso lanche. Não entendi. Ele pediu para que Luca repetisse o convite. Luca, de boca cheia, fez o sinal com a mão para que o amigo o esperasse engolir o naco de sanduíche que triturava. Eu quero te convidar, ele falou, limpando com um guardanapo a boca suja de maionese, para visitar a minha igreja e conhecer o João Pedro. Quem é João Pedro? Anselmo indagou inquieto. João Pedro é o nosso jovem pastor. Ele é o responsável pela juventude da nossa igreja. Tenho certeza que você vai gostar dele. Anselmo ficou sem responder, porque tentava encontrar uma resposta para aquela situação que ele julgava embaraçosa. Vendo que o amigo demorava demais para responder, Luca insistiu. Como é? Vamos conhecer a minha igreja? Nesse instante, o celular de Anselmo tocou. Era uma chamada realizada através de uma rede social. Ao olhar para a tela do telefone, ele viu o rosto de uma jovem e bela mulher que ele não conhecia. 1 minuto, Luca. Já eu falo com você. Ele se afastou um pouco do amigo para poder falar à vontade. A mulher tinha visto a foto dele nas redes sociais e, ao perceber que ele vendia favores sexuais, não hesitou em ligar. Ao lado dela, identificado com as vibrações desequilibradas, estava Silvinho, que dessa forma procurava resgatar seu hospedeiro das malhas dos seguidores de Jesus. Identificamos imediatamente a situação e me desloquei até a jovem junto com Zoel. Ao notar nossa presença, Silvinho amaldiçoou-nos fugindo dali. A quebra de sintonia entre ele e a jovem aturdiu-a momentaneamente e ela se desinteressou pelo encontro, vindo a desligar o telefone. Retornamos imediatamente e ainda vimos que, ao mesmo tempo em que Anselmo mexia em seu telefone para reativar a ligação perdida, Flávio aproximava-se de seu tutelado, abraçando-o com desvelado amor e inspirando-o a aceitar o convite do amigo Luca. Tudo bem, Anselmo? Sim, Luca, tudo beleza. O que você vai fazer agora? Voltar para casa. Quer ir comigo para rever meus pais? Quero rever seus pais, mas primeiro desejo te levar para conhecer meus jovens amigos da igreja. Anselmo percebeu que estava em situação embaraçosa, e de mais a mais ele gostava muito de Luca, que de verdade era para ele feito um irmão. Lembrou-se do tempo em que conviveram e se recordou das vezes em que seu jovem amigo livrara sua cara em algumas situações. E sem influência vampirizadora de Silvinho, ele se tornou mais dócil e cedeu ao convite do amigo. Se era para lidar com a situação, que fosse o mais rápido possível. Dessa maneira, ele satisfaria o amigo e não precisaria voltar mais a tal igreja. A reunião de vocês demora muito? Que nada, Anselmo, é coisa rápida. Feito. E os garotos, enquanto aguardavam o ônibus que os levaria à igreja, relembravam os bons tempos da infância. A interação entre eles nos interessava muito enquanto material de estudo, considerando que Anselmo há pouco sofria grande manipulação de Silvinho. Para uma ligação energeticamente estreita, tal qual Silvinho e Anselmo tinham, avaliando esse quadro atual, nem parece que ele é vítima de um processo obsessivo, Augusto comentou. Creio que a priorização do sentimento de amizade que ele tem pelo Luca promoveu a interrupção do canal entre eles. Tem razão, Zoel. Conexão mental também é questão de preferência, tal qual a sintonia com uma emissora favorita. Nosso pensamento tonifica-se consoante a nossa predileção. A origem do vínculo entre Anselmo e Silvinho ainda não foi removida. Por isso, eles podem se conectar a qualquer instante. Silvinho é muito inteligente e demonstrou isso ao tentar induzir aquela garota a um encontro com Anselmo. Ele sabe que a tendência perturbadora de Anselmo em relação
aos prazeres sexuais não se esgotou. E por muito tempo ele ainda vai acionar esse mecanismo, porque ele sabe que o seu hospedeiro fica fragilizado perante esses convites e tentações. A comparação pode parecer forte, mas expressa a mais pura realidade. É como o alcoólatra, que necessita resistir ao primeiro gole. A situação de Anselmo é idêntica. Ele não tem preferência por esse ou aquele sexo, pois o foco dele está no prazer, não na afetividade. O espírito que tem compulsão por sexo quer apenas o gozo. Ele não quer amor. Semelhante ao alcoólatra que bebe qualquer tipo de bebida, pois quando está com vontade, ele quer beber. Apenas isso. Sua colocação é muito importante, Flávio, eu comentei. Minhas palavras vêm acompanhadas das lágrimas da experiência. Venho lutando por auxiliar Anselmo em seu despertar faz muitos anos, na verdade, desde sua vida passada. Realmente a natureza não dá saltos em setor algum da vida humana, concluí. A conquista e o domínio de si mesmo são as construções de todos os dias, Patrício considerou. Os jovens chegaram em frente a uma bela construção. Um templo muito bonito, eu observei. Eles percorreram o corredor lateral e chegaram até um grande salão. No ambiente material, jovens sorridentes saudavam uns aos outros, desejando a paz do Senhor para todos os corações. Assim que adentramos o templo, duas entidades vieram ao nosso encontro. Uma delas, muito emocionada, abraçou Patrício com efusiva alegria. Patrício, meu bom irmão, a paz esteja contigo, que alegria te receber aqui. Josué, meu jovem pastor e irmão, a paz do Senhor esteja contigo. Josué era tão jovial como nosso líder e passava uma vibração amorosa que nos envolvia em profunda emoção. Eles são o Luiz Sérgio, Flávio, Joel e Augusto. Sejam bem-vindos ao nosso templo de trabalho cristão. Josué é o espírito responsável pela juventude dessa congregação. Patrício esclareceu com tocante emoção e trabalha no atendimento e esclarecimento a jovens desencarnados. Auxiliado por outros irmãos de nossa esfera de ação, atende aqueles que têm na Igreja Reformada o móvel de sua fé. Nossos irmãos protestantes também são acolhidos por Deus, da mesma forma que nós, espíritas, somos. É claro que a misericórdia divina não violenta as consciências e suas crenças, mas a continuidade da vida após a morte física pela assistência para todos os filhos queridos de Deus. Todos nos defrontamos com as verdades naturais, independentemente das crenças professadas na terra. O amor socorre e é isso que todos fazemos quando esclarecidos. Não esqueçamos que as religiões são concepções humanas. Deus fala e atende a todos os corações, e isso é o que importa. Josué, indaguei curioso, como você conseguiu conciliar sua crença com a realidade da reencarnação e da mediunidade? Luiz Sérgio, sua curiosidade é muito natural, já que agora podemos entender que as religiões do mundo podem lançar luz umas sobre as outras, e todas que se dizem cristãs têm o que oferecer umas às outras. Quando o espírito que viveu sob a crença protestante retorna ao mundo espiritual, ele é, antes de tudo, respeitado em suas convicções. Nada pode ser imposto, uma vez que o amor de Deus não violenta as criaturas. Após o seu gradual despertar e à medida que as dúvidas vão chegando ao seu coração, nós iniciamos o amoroso trabalho de esclarecimento. À luz do raciocínio cristão, de uma fé pacificadora, os escolhos vão sendo removidos lentamente, de maneira que a realidade espiritual vai se acomodando no coração de todos. O contato consolador com espíritos familiares e o alívio em descobrir que não existem penas eternas trazem felicidade e harmonia. É claro que encontramos os ortodoxos, os refratários, mas todos estão sob o abrigo da misericórdia divina. Estávamos embevecidos. Existem grupos de estudo também? Augusto questionou. Mantemos as nossas escolas dominicais para o estudo da Bíblia, decifrando as alegorias e sepultando os dogmas. Tudo isso
banhado pela luz da realidade espiritual que nos cerca. Nossas equipes socorristas, mistas, partem dos centros espíritas, das igrejas católicas, das igrejas protestantes e de outras denominações religiosas como judaísmo, islamismo e budismo. As boas-vindas são adequadas à fé ou à crença de quem chega. Deus não pode receber os filhos que voltam ao lar após as refregas na carne, sem o seu abraço acolhedor. Mas é importante comentar que a utilização da mediunidade em nossas congregações tem nos auxiliado muito. Pastores médiuns têm levado a palavra do Senhor, inspirada pelas esferas mais altas, e isso tem resgatado vidas. Em nossas congregações, muitas conversões se dão após fenômenos mediúnicos riquíssimos de instruções evangélicas. As palavras registradas em o Novo Testamento, em Atos 2,17, são confirmadas pela mediunidade nesses dias de transição. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Para os espíritos lúcidos, a única verdade é o amor e a caridade. Somos todos discípulos de Jesus e estamos trabalhando unidos para nos amar uns aos outros como Ele nos amou.